A paz de Cristo Jesus. Sou a Sentinela Valéria e entramos nesse mês na campanha no qual vamos estar falando sobre cura, restauração e propósito da nossa mente. E hoje eu quero falar com você sobre a cura da mente e emoção. Vivemos em um tempo onde muitos estão passando por uma doença chamada ansiedade, depressão. Muitos estão aprisionados na sua própria mente, deixando que a mente toma conta de suas emoções e aonde essas emoções nos traz angústia, medo, tristeza, aonde as nossas emoções gerenciam nossas vidas. Mas o Senhor, o nosso Criador, o nosso Jesus, Ele nos traz hoje em memória que Ele tem um tempo novo para mim e para você. Ele é aquele que liberta das prisões, é aquele que abre uma nova janela para nossas vidas e é aquele que limpa o nosso coração, a nossa mente, trazendo sentimentos bons, sentimentos saudáveis, no qual vai nos trazer muita alegria e satisfação. Antes de iniciarmos essa conversa, eu quero estar deixando um versículo da Bíblia, porque a Bíblia é o que nos alimenta. A base da nossa vida tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus, porque sua palavra é que cura, liberta, transforma, salva, restaura. É através da palavra, no qual nós devemos meditar de dia, de tarde e de noite. Só ela que pode mudar aquilo que o homem, aquilo que eu e você não conseguem mudar. A palavra ela tem o poder de penetrar dentro da nossa alma e mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e dar uma nova direção para nossas vidas. Vamos estar lendo Filipenses 4. Vamos começar a ler a partir do versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Aleluias. A palavra de Deus vai nos orientar, nos dar uma direção, que devemos apresentar ao Senhor todas as nossas petições. E não devemos estar inquietos por coisa alguma, porque devemos apresentar ao Senhor em oração, em súplicas. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. E a palavra vai nos dizer o que devemos pensar em coisas boas, em coisas alegres, em coisas que vai nos trazer alegria na alma. O que eu quero dizer com isso? Devemos lançar fora, devemos fazer diariamente
uma higiene mental. O que seria uma higiene mental? É pegar aqueles pensamentos que nos tiram a paz, aqueles pensamentos de dúvidas, e começar realmente a duvidar sobre elas. Será que é isso mesmo? Confrontar os nossos próprios pensamentos, nos autoavaliar, nos auto-perguntar se esses pensamentos estão nos trazendo o que de bom? Está nos trazendo alegria ou tristeza? Vale a pena ficar aprisionado nesses sentimentos? Começar a fazer perguntas e se a resposta for não, eliminar esses pensamentos, fazer uma higiene e limpando, deixar de pensar em coisas que não vai nos trazer resultados positivos para nossas vidas. Devemos pensar em coisas que nos traz benefícios e não no que nos traz frustrações. Vivemos num tempo onde nós nos preocupamos muito com o futuro. Vivemos preocupados com perdas, com frustrações, com medo, aprisionado nesses sentimentos de angústias. Pensar é bom, mas pensar sem gerenciamento é uma bomba que precisa ser desarmada. Pensar é muito bom, mas se você começar a pensar sem gerenciamento, sem um cuidado, pensar por pensar, vai acabar te causando frustrações, causando ansiedades. Nós temos que gerenciar nossos pensamentos. A palavra vai nos dizer isso em Filipenses, né? Pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É isso que devemos pensar, colocar em nossos pensamentos bons. Porque se a gente ficar pensando sem gerenciamento, pensando sem uma direção, acabamos colocando barreiras em nossos pensamentos, muros, levantando muros que não deveriam estar levantados. Acabamos afastando pessoas que não deveríamos afastar. A gente deixamos de sonhar, deixamos de alcançar os nossos objetivos de tanto pensar, porque esses pensamentos vão nos paralisar, nos trazer medo, frustrações, inseguranças, e não é isso que Deus quer para nós. Devemos lançar sobre Ele todas as nossas dúvidas, lançar sobre o altar todos os nossos medos e deixar na mão do Pai, que tudo Ele resolve, tudo Ele pode fazer. O autor da vida é Cristo, é o nosso Deus. Mas o protagonista é eu e você. Eu e você somos protagonistas da nossa própria história. O autor é o nosso Criador, é o nosso Deus. Ele criou a nossa vida. Mas o protagonista, aquele que é o principal, é eu e você. O que o protagonista faz? Ele é responsável de fazer uma boa trajetória, uma boa história. A história já está escrita, o protagonista agora tem que vir e exercer este papel com glamour. Exercer esse papel da melhor forma possível
Eu e você somos protagonistas da nossa própria história. Não devemos ser os vilões da nossa história. E muitas vezes nós mesmos somos vilões da nossa própria história. Mas o Senhor nos chama hoje para uma nova história. Nos chama de novo para o nosso papel, que não deveríamos ter largado, ser protagonistas da nossa própria história. E viver aquilo que Deus tem e escreveu para mim e para você. Não vale a pena gastar energia com coisas inúteis. Não vale a pena colocar emoção em coisas inúteis. Às vezes ficamos presos em conversas antigas. Conversas que durou 10 minutos, conversas que duraram 30 minutos, né? Aquelas conversas mais duras que demora mais para acabar. Mas já faz tanto tempo que teve essa conversa e a gente fica presa. Fica pensando, nossa, eu poderia ter falado assim, eu poderia ter me defendido assim, aí eu poderia ter me justificado desta forma, aí eu poderia ter... Fica pensando sobre isso e talvez aquela pessoa que você teve essa conversa está vivendo a sua vida plena, está ali contente, e eu e você estamos presos nessa conversa, nesse sentimento. Não conseguimos dar um passo para frente. Sabe o que Cristo nos fala hoje? Libera o perdão. Quando nós liberamos o perdão, primeiramente para nós mesmos, muitas vezes a gente não se perdoa. A gente não consegue olhar no espelho e nos perdoar pelo passado, pelo que não fizemos, pelo que nós fizemos. E o Senhor é aquele que nos perdoa. E nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Então, primeira coisa, perdoar a si mesmo. Falar, eu errei, mas hoje eu me perdoo. Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. E liberar o perdão para essa pessoa. Talvez essa pessoa nem se lembre mais dessa conversa. Talvez você vai chamar essa pessoa para conversar e falar, olha, você lembra daquela conversa que você falou assim para mim? Ela fala, não lembro. Talvez essa pessoa nem lembre mais dessa conversa. E eu e você ficamos presos neste mundo, nessa conversa, nos trazendo um mal para nossas vidas, onde a nossa mente fica doente, onde não conseguimos dormir, onde não conseguimos descansar. Como eu falei aqui, pensar é bom, mas o pensamento sem gerenciamento é uma bomba que nos traz ansiedade, depressão, angústia, medo, crise de pânico. É porque a nossa mente está presa em algo e devemos fazer uma higiene mental, lançar fora tudo aquilo que não nos traz bem. E isso é diariamente, não é uma receita de bolo que você vai ali e faz e pronto, não. É algo que tem que ser feito diariamente, tem que ser sempre fazendo, tentando até conseguir fazer. Não devemos falar, olha, vou tentar hoje, mas se eu não conseguir, não tento nunca mais. Não, tenta hoje, tenta amanhã, tenta depois da manhã. Até você conseguir se livrar desses pensamentos que não te traz nenhum benefício. E a palavra de Deus é o melhor caminho. Devemos ler a palavra do Senhor. Devemos meditar na palavra do Senhor. Porque aqui na palavra do Senhor, Ele vai nos trazer direção, vai nos dar pensamentos bons, vai nos trazer alegria da alma. E vamos viver mais felizes, porque é isso que o Senhor quer para mim e para você. E quando vinham os maus pensamentos, devemos confrontar, discordar, duvidar
de cada pensamento, de cada ideia, de cada sentimento, de incapacidade, de angústia, de vazio, começar a se autocriticar, se autoduvidar, falando, nossa, esse pensamento não é bom para mim. Por que eu tô pensando nisso? Por que eu tô presa nisso? Não, 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 isso não é bom para mim. E largar isso. Começar, não, eu vou pensar no que o Senhor tem de bom para mim. O Senhor falou para mim que a misericórdia dele se renova em cada manhã. Então a misericórdia dele se renovou na minha vida no dia de hoje. Então o dia de ontem foi ontem, não volta mais. Não sou mais condenada do que eu fiz ontem. Hoje eu vou viver uma nova história. Eu vou ser protagonista da minha história e não vilão. O autor já escreveu uma história maravilhosa. Então eu vou concluir essa história. Eu vou viver essa história no qual o autor, o meu Cristo, escreveu para mim. Ninguém é digno do pódio sem utilizar o seu fracasso para conquistá-lo. Todos nós passamos por provas. Nós cristãos sabemos que as provas que passamos, os processos, é para termos bons testemunhos. É para que a gente venhamos ver que quão grande é o Senhor em nossas vidas. Não podemos, eu creio que ninguém chega ao topo se em algum dia não teve um fracasso. Porque é através dos nossos fracassos que a gente sabemos onde foi o erro, aonde nós precisamos gerenciar melhor, precisamos sair daquele caminho, porque aquele caminho tem um buraco. É diante dos nossos fracassos que sabemos que aquele local não é um bom local de ir. E vamos traçando um novo local com mais cuidado, com mais zelo, com mais amor, com mais atenção. E alcançamos o pódio, alcançamos a vitória, em nome de Cristo Jesus, com o Senhor em nossas frentes. Tudo vai bem, mas precisamos passar por alguns buracos, algumas tribulações, mas em tudo o Senhor está no barco. Basta a gente clamar que Ele acalma as tempestades. Basta a gente falar com o Pai e Ele nos dá direção. E Ele nos fala para nós profetizarmos sobre nossas vidas, palavras boas, palavras concretas, palavras que nos trarão boas coisas. A palavra tem poder. Então, quando você acorda e fala, eu vou viver o novo de Deus, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim no dia de hoje, meu dia vai ser uma bênção. Nenhum pensamento ao contrário vai vir sobre a minha mente. A minha mente vai ser a mente de Cristo. Vou viver um tempo novo. Vou sonhar, vou alcançar em nome de Cristo Jesus. Nada vai tirar minha paz, porque minha paz vem de Deus. Nada vai me trazer tristeza, porque o meu Redentor vive comigo e Ele me trará alegria. Quando nós acordamos e já entregamos no Senhor tudo no altar, nós conseguimos gerenciar nossos pensamentos para coisas boas, para bons acontecimentos
quando a gente profetiza sobre nossas vidas, a palavra tem poder. O céu se abre, o Senhor executa em nossas vidas, porque Ele quer o melhor para nós. Devemos sempre pensar que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, não o que o ser humano diz que nós somos. Muitos vão lançar palavras ao contrário sobre nossas vidas, que não vamos alcançar, não vamos conseguir, não vamos desfrutar do melhor dessa terra, não vamos chegar, não vamos ter, não somos capazes, não somos amadas. Mas a Bíblia vai nos ensinar que todas essas palavras são mentiras, por isso nós devemos duvidar de algumas palavras lançadas sobre nossas vidas. Eu sou isso mesmo? É isso que Cristo fala sobre mim? E lê a palavra. E na palavra vai nos dizer que nós somos filha e filho amados, nova criatura, escolhida, justificada, herdeira de Deus, perdoada, mais que vencedora, sal da terra e luz deste mundo, cidadão do céu, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, e entre muitas outras coisas, a Bíblia vai nos dizer que nós somos. Não deixa que o inimigo coloque pensamentos contrários sobre quem é você perante a Cristo, quem é você perante este mundo. Nós não somos daqui, não pertencemos a este mundo, pertencemos aos céus. Estamos aqui por um tempo, mas muito em breve o nosso Rei vai nos buscar, o nosso Senhor vai nos buscar. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, devemos viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor é aquele que cura a nossa mente no dia de hoje e as nossas emoções. Ele está disposto a fazer isso. Basta nós colocarmos no altar todas as nossas dúvidas, nossos medos, nossas angústias, nossas depressões, nossas ansiedades, e deixar que Ele gerencie tudo e lance fora tudo aquilo que não é bom e coloque em nossas mentes coisas que vêm dos céus. Amém? Fique com essa palavra no dia de hoje. Seja protagonista da sua vida. Pense coisas boas, verdadeiras, honestas, amáveis. Profetize sobre sua vida que você vai ter um dia abençoado, que nada vai tirar a tua paz. Comece a duvidar de pensamentos que não te traz alegria. Esse pensamento é de Deus? Vale a pena ficar remoendo essa história que já passou tanto tempo? Vale a pena ficar nesse ciclo que não tem fim? Ou viver o melhor para Deus? Porque essa palavra vai nos falar que a misericórdia nos alcançou nesse dia. Então é uma nova história, uma nova vida, uma nova oportunidade de viver o melhor de Deus para nossas vidas. Vamos orar? Senhor, meu Pai, me coloco, Senhor, neste momento na Tua presença. E quero, Senhor Jesus Cristo, primeiramente, Pai, te agradecer por essa mensagem, Senhor, que entrou no meu coração, e eu tenho certeza que está entrando também no coração dessa pessoa que está ouvindo. Meu Pai querido, eu peço a Ti neste momento
por essa vida, que talvez, Senhor, está vivendo num ciclo, Senhor, de dúvida, de medo, de angústia, de ansiedade, de depressão. Um ciclo, Senhor Jesus Cristo, que não tem fim. Ela está presa numa história do passado. Presa, Senhor amado, em palavras que foram lançadas sobre a vida dela. E ela não consegue viver o novo. Ela não consegue ser a protagonista da sua própria história. Ela acaba sendo o vilão da sua própria história. Mas eu peço, Pai querido, nesse dia, que todo pensamento contrário, toda palavra lançada que não for do Senhor seja repreendida em nome de Jesus. Seja repreendido, Senhor Jesus Cristo, esse pensamento que está trazendo angústia, Pai, para essa alma, aprisionado essa alma, Senhor. Em nome de Jesus, quebra os grilhões, despedaça o jugo, tira o medo, tira a tristeza e traga, Senhor, sobre esta vida, Pai, uma nova história, um novo ciclo, meu Deus. Que ela venha ser a protagonista, que ela venha viver o novo do Senhor. Traga alegria, traga, Senhor, um novo. Ah, Jesus Cristo, Deus amado, traga a esperança no Senhor. Que o Senhor venha, Pai querido, estar na frente, na direção do caminho, Pai, dessa alma, desta vida que pertence ao Senhor. Meu Pai, nosso Criador, Autor da nossa vida, peço a Ti que o Senhor venha trazer a libertação da mente, das emoções, que ela venha saber que esses pensamentos que traz dúvida, angústia, medo, raiva não pertence ao Senhor, mas que o Senhor traz pensamentos bons, pensamentos amáveis, pensamentos de alegria, pensamento de paz. Senhor Jesus Cristo, se por acaso essa pessoa não consegue mais se olhar no espelho e se culpa por algo do passado, eu peço nesse dia, libera o perdão no coração, que ela consiga se amar, que ela consiga se perdoar, porque o Senhor já nos perdoou de todos os nossos pecados. Oh, meu Pai querido, se por acaso essa pessoa não consegue dormir em paz, porque a mente está como uma bomba prestes a se detonar, ela não consegue mais se desligar dos pensamentos e isso domina as emoções, ela não consegue dormir em paz, acorda agitada, acorda já cansada, porque a batalha da mente tem ocupado a emoção dessa pessoa, a guerra mental que não tem fim. Mas eu peço nesse dia de hoje, basta, coloca um basta, meu Pai, nessa guerra da mente, que ela venha conseguir encerrar esse ciclo e viver o novo do Senhor, viver o chamado, o propósito que o Senhor tem para a vida dela, a história que o Senhor já escreveu, que ela venha viver essa nova história em nome de Jesus, que o novo, que a nova história surja sobre essa vida e que ela venha entender que ela é amada pelo Senhor, que ela é querida, justificada pelo Senhor, que ela é herdeira do céu, que ela é perdoada, que ela é mais que vencedora em Cristo Jesus.